Se você já assistiu Peaky Blinders, já deve ter percebido que o Thomas Shelby ele tem uma personalidade muito característica. Porém, analisando friamente a série, podemos encontrar diversos sinais e sintomas de que o protagonista sofria de diversos distúrbios psiquiátricos. E nesse vídeo eu vou te mostrar algumas evidências de que Thomas Shelby tinha transtorno de estresse pós-traumático, transtorno bipolar, transtorno de personalidade antissocial puxando para psicopatia e também transtorno por abuso de substâncias. Mas claro, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou estudante de medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde e caso você goste desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Thomas Shelby, ele é o protagonista da série Peaky Blinders, que se passa na Inglaterra, lá em mais ou menos 1920, na região de Birmingham. Thomas Shelby é inteligente, estrategista e bem determinado a alcançar os seus objetivos, mesmo que muitas das vezes ele utilize a violência como meio. No entanto, muitas dessas suas atitudes geravam controvérsias tanto para os personagens dessa série, quanto também para o público, que não conseguia entender muito bem o porquê que ele agia dessa forma. E é justamente por isso que eu acredito que ele tinha uma série de transtornos psiquiátricos. E o primeiro e mais óbvio desses transtornos é o transtorno de estresse pós-traumático, ou apenas o TEPT. Eu considero ele como mais óbvio porque muitas das vezes as pessoas conseguem perceber que Thomas Shelby tinha esse transtorno. O TEPT, ele geralmente ocorre após a pessoa sofrer algum tipo de evento muito traumático ou muito estressante, como por exemplo, ser vítima de algum tipo de violência, tanto física, quanto emocional, quanto sexual, ser sequestrado, ser vítima de algum desastre natural, ou até mesmo caso a pessoa seja diagnosticada com uma doença extremamente agressiva ou alguma doença que não tenha cura. A pessoa com TEPT, ela sente uma impotência e um medo inerente à sua condição física e ela sempre tenta não se lembrar daquele acontecimento no passado e naturalmente quando ela tenta evitar de se lembrar desse acontecimento, ela se lembra ainda mais e aí aumenta todos esses sintomas ansiosos e vai meio que gerando um ciclo vicioso de deterioração psíquica. Thomas Shelby lutou lá na Primeira Guerra Mundial e lá ele passou por experiências traumáticas intensas, como a morte de seus companheiros de combate e a exposição à violência e à morte, que também são fatores de risco claro para o TEPT. O primeiro episódio da primeira temporada mostra Thomas Shelby tendo diversos flashbacks na época que ele combatia em guerra, e isso meio que mostra para nós, telespectadores, que ele tem meio que uma espécie de trauma daquele passado, sugerindo, no meu ponto de vista, que ele tem assim o transtorno de estresse pós-traumático. O segundo transtorno que eu acredito que Thomas Shelby tinha era o transtorno bipolar. O transtorno bipolar ele é uma condição em que o paciente ele oscila em dois grandes extremos, o extremo da felicidade e o extremo da tristeza. O extremo da tristeza é a depressão e o extremo da felicidade, assim entre aspas, é a mania. A mania ela corresponde justamente a esse estado de euforia e autoconfiança intensa. A pessoa ela tende a ficar despreocupada com certos tipos de perigos que geralmente estão ao seu redor. Ela apresenta também uma aceleração no seu pensamento, aceleração na fala, uma euforia que tende a ser até irritável para as pessoas que estão ao seu redor, diminuição nas horas de sono e também uma dificuldade no controle dos seus impulsos. Então, caso a pessoa ela goste de jogos, ela vai jogar bastante, ou vai fazer muito sexo, ou vai gastar muito dinheiro, mas até além do que ela devia. Então, muitas vezes a pessoa nem tem todo o dinheiro que ela gasta. Então, é muito clássico esse tipo de comportamento quando a pessoa tem mania. E o oposto da mania é a depressão. Quadro em que a pessoa ela se apresenta em constante tristeza e apatia, ela não sente confiança, nem vontade, nem nenhum tipo de prazer nas atividades cotidianas, ela tende a perder peso também, não consegue ver muito significado na vida, tem diversos pensamentos de autoextermínio e principalmente está associado com um humor deprimido na grande parte do dia, se não no dia todo. De maneira resumida, uma pessoa que tem transtorno bipolar, ela vai meio que oscilar o seu humor entre esses dois extremos, em mania e também na depressão. Existem diversas classes de transtorno bipolar, mas esse é o mais clássico, em que a pessoa ela varia entre esses dois extremos. E o Thomas Shelby
parece experimentar dessas oscilações. Principalmente no episódio 4 da segunda temporada, em que ele alterna entre um estado de euforia e irritação e em um estado de desespero e choro. E vale lembrar que isso não acontece apenas nesse episódio. Existem diversos momentos da série em que a gente é bombardeado por esse tipo de oscilação. O terceiro transtorno é o transtorno de personalidade antissocial, tangenciando bastante a psicopatia. Esse transtorno ele é caracterizado por um desrespeito às normas sociais que regem determinada sociedade em que o indivíduo está inserido. E naturalmente a pessoa ela vai ter uma tendência a uma impulsividade e também à violência. Essa incapacidade de se adequar às regras sociais que normalmente governam esses aspectos do indivíduo é fundamental para a gente conseguir diagnosticar o transtorno de personalidade antissocial. E vale a pena lembrar que esse transtorno ele não está diretamente associado com a criminalidade, embora muitas pessoas gostem de fazer esse tipo de associação. Para diagnóstico, o paciente ele precisa ter um padrão difuso de desconsideração aos direitos de outras pessoas, além desse fracasso claro em seguir os direitos sociais. Geralmente a pessoa ela é muito manipuladora, ela se irrita facilmente e tende a ser mais agressiva que o normal, além de ter um descaso pela segurança de si ou de outros, além da ausência de remorso, indicado por uma indiferença quando ele pratica alguma coisa que prejudica a outra, desde um roubo até mesmo algum tipo de violência que ele pratica com aquela outra pessoa. Thomas Shelby tem um histórico de violência e de crimes, assim como um comportamento manipulador e desrespeitoso. Embora ele possa demonstrar empatia e afeto em algumas situações, esses comportamentos parecem estar mais associados a ele querer um bem próprio, um benefício próprio, do que ele realmente se importar com os interesses alheios. E por fim, eu tenho quase convicção de que Thomas Shelby também tinha o transtorno por abuso de substância. Todos os transtornos por uso de substância, via de regra, utilizam os mesmos critérios de diagnóstico. Ou seja, a pessoa ela apresenta os mesmos sintomas para crack, cocaína, maconha, LSD, açúcar, cafeína, enfim. Esse transtorno se dá pela necessidade da pessoa fazer uso constante, diário e de altas doses daquela substância para ele conseguir fazer as suas atividades cotidianamente. Um padrão regular de consumo intenso, longos períodos de sobriedade intercalados por consumo compulsivo e intenso com duração de semanas ou meses são fortes indicativos da possibilidade de dependência e abuso de substâncias. Geralmente também está associado a uma incapacidade de conseguir controlar ou reduzir esses impulsos. Então a pessoa ela tenta diminuir esse vício, mas não consegue. E isso também está muito associado a esse tipo de transtorno. E mesmo a pessoa tendo completa noção de que como aquela substância faz mal para aquela pessoa. Thomas Shelby ele é conhecido por usar álcool e ópio. E em vários episódios da série ele aparece bêbado ou sob efeito dessas substâncias. E é claro, o abuso de substância ele pode ser apenas um sintoma de algum outro transtorno psiquiátrico, como o transtorno bipolar ou até mesmo o TEPT. Mas a gente não pode descartar o fato de que ele pode ter sim esse transtorno isoladamente. E por isso eu não descarto essa hipótese. Para finalizar, é relevante eu lembrar você de que tudo isso daqui foi apenas especulativo. Em condições normais de temperatura e pressão, é muito difícil você pegar um paciente e conseguir dividir todos os transtornos em caixinhas para poder meio que expor isso de maneira didática. Tanto que o objetivo desse vídeo aqui, além de compartilhar conhecimento, tem apenas essa função de entretenimento e não mais do que isso. Portanto, caso você também acredite que tenha algum tipo desse transtorno ou identificou alguns desses sintomas em si próprio, procure alguma ajuda médica, não faça nenhum tipo de autodiagnóstico, porque na real só você vai sair perdendo com isso. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você queira que eu faça alguma análise de algum personagem de filme, série, de desenho, comente aí embaixo que vai ser um prazer ler seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo plantão. Tchau!